Quais são os fatos mais assustadores que você já viu? Não sei se você poderia classificar como assustador. Acho que depende de cada pessoa. Mas não importa onde você esteja, normalmente você nunca está a mais de 2 metros de distância de uma aranha. As primeiras ondas de barcos que desembarcaram em Normandia, em 6 de junho de 1944, os homens naqueles barcos foram avisados: olhe para sua esquerda, olhe para a direita, então olhe para si mesmo ou algo assim, vocês vão todos morrer. Disseram a eles que seu propósito era literalmente levar um tiro e fornecer mochilas para os soldados que vinham atrás deles. Imagine isso, ser um jovem de 18 anos com potencial, e seu único propósito é fornecer o quê? Alguma munição e kits médicos para as tropas que se aproximam, não tendo para onde ir, a não ser para a frente em uma tempestade de balas. O problema era que eles nem mesmo morriam instantaneamente, mas os médicos eram escassos, então eles apenas sentavam e sangravam enquanto outros homens pegavam seus suprimentos. A Ilha da Queimada Grande, também conhecida como Ilha das Cobras, tem uma cobra venenosa a cada metro quadrado, e estranhamente o Google permite que você avalie esse lugar por algum motivo. O fato de um apito da morte azteca soar como o grito de uma mulher que você esperaria ouvir quando ela está com dor extrema. Lembro-me de pensar quão ruim pode ser um apito idiota. Então eu ouvi. Eu me arrepiei. E eu estava seguro na minha cama. Não consigo imaginar como seria assustador ouvir vários desses no meio da noite em uma pequena aldeia. Os guerreiros aztecas eram os guerreiros mais bem equipados e treinados da Mesoamérica. Eles tinham tecnologia de ponta para sua cultura. O equivalente seria ouvir navios fora de sua casa tocando algum tipo de som de terror em um alto-falante para que você soubesse que eles estão lá. Mesmo que você não tenha medo dos sons do alto-falante, você ficaria com medo de que eles estão caçando você. Não há como impedir que alguém roube de você, seja dados ou coisas físicas. Você pode fazer coisas para retardá-los ou aumentar o risco. Mas se alguém quiser, suas coisas serão dele. Segurança significa apenas tornar as coisas mais difíceis. A política de um filho da China sobre a população significa que, na geração atual, você dificilmente encontrará alguém com um irmão ou irmã de verdade. A parte realmente assustadora é que, algumas gerações depois, ninguém terá um segundo primo também. A política só é aplicada nas cidades. Eles querem que as populações rurais cresçam à medida que fornecem possíveis soldados e mão de obra descartável. Por que você acha que eles ainda estão crescendo tão rápido? A política de filho único está em vigor há mais de 35 anos e ainda está superando as taxas de crescimento da população americana, onde não temos essa restrição em nossa população. A taxa em que ocorre um acidente, não mortes, mas acidentes, por pegar um elevador, um para cada 1 milhão de milhas percorridas. A taxa de ocorrência de acidentes por subir escadas, um para cada 200 mil milhas percorridas. Você tem 5 vezes mais chance de sofrer um acidente ao subir e descer escadas do que andando de elevador. Se um governo colocasse em órbita satélites armados com hastes de tungstênio inertes, essas hastes seriam capazes de atingir um alvo tão pequeno quanto um quarteirão com a força cinética equivalente a uma detonação nuclear. E uma vez que essas coisas são completamente inertes, não teríamos ideia de que elas estavam lá, ou que estavam vindo. Pelo menos 2 governos exploraram essa ideia. Nosso sistema solar é grande, grande o suficiente para que, após gerações de viagens espaciais, nunca tenhamos feito contato humano com o próximo planeta da linha. Mal tivemos acesso à aparência do exterior de nosso sistema solar. O marcador de um sistema solar é o centro, uma estrela. Nossa galáxia possui cerca de 200 bilhões de estrelas. Além disso, a estimativa de quantas galáxias existem em nosso universo é de 100 bilhões. Cada galáxia com aproximadamente 100 mil anos-luz de diâmetro. O universo é grande, realmente grande. Nosso planeta não é nem mesmo um grão de areia grande. Além do mais, o planeta tem 4,5 bilhões de anos. Os dinossauros só vagaram pela Terra por 195 milhões de anos disso. Mas isso ainda é um longo tempo, pouco comparado à vida do planeta. Estima-se que os seres humanos estão aqui há apenas 150 mil anos em nossa forma moderna. E os humanos têm mantido uma história real registrada por 5 mil anos. Compare isso com bilhões de anos que este planeta experimentou. Esse tempo é literalmente incompreensível para nós.
A chance de um avião cair sobre você nunca é zero. A chance de você tropeçar e morrer nunca é zero. Seu telefone pode explodir na sua cara a qualquer momento. Você nunca sabe se alguém cuspiu na sua comida ou colocou algo nojento quando você pediu comida em um restaurante ou para a viagem. O sol poderia ter explodido neste exato momento e só saberíamos quando estivéssemos prestes a morrer. Não importa quem você seja, sua idade ou aparente estado geral de saúde, é possível simplesmente cair morto a qualquer momento de algo como um aneurisma cerebral ou problema médico não diagnosticado anteriormente. Uma pessoa, no meio de uma conversa em um parque público, fez uma pausa e disse ó. Então estendeu a mão e tocou sua têmpora com um olhar distante no rosto e caiu morta. Outro simplesmente recostou-se e fechou os olhos no meio de um jantar, sem angústia, sem sinais, como se ele simplesmente tivesse se desligado e ido dormir. Síndrome de Capgras. Um certo tipo de dano cerebral rompe a conexão entre o córtex visual e o centro emocional do cérebro, mas a ligação com as áreas cognitivas superiores está intacta. Você pode ver sua própria mãe, ou qualquer pessoa importante para você, saber com certeza que ela é idêntica à sua mãe, mas algo parecerá estranho e você ficará convencido de que ela é uma impostora. O serial killer colombiano Pedro Alonso López, conhecido como Monstro dos Andes, molestou e assassinou mais de 300 meninas do Equador, Peru e Colômbia. No entanto, depois de ser capturado e preso por 18 anos, ele foi internado em um hospital psiquiátrico. Lá ele foi revisto, declarado são e foi posto em liberdade, apesar de sua gritante confissão de que pretende matar novamente. Desde que foi solto em 1998, ninguém sabe onde ele está ou o que está fazendo. Ele deve ter 71 anos no momento. Ele é conhecido por ser o assassino mais prolífico de todos os tempos. Se você receber uma transfusão de sangue e receber o tipo errado de sangue, A, B, U, AB, um dos sintomas é uma sensação de desgraça iminente. Existe uma doença genética chamada fibrodisplasia ossificans progressiva. Quando o tecido é danificado, ele é substituído por osso. Crescimentos se formam embaixo de sua pele e suas articulações se solidificam. Então, com o tempo, os afetados lentamente ficam presos em uma prisão de osso logo abaixo de sua própria pele. Geralmente, eles precisam escolher entre ficar em pé ou sentar-se para o resto da vida. No final da vida, eles têm que beber todas as refeições com um canudo e mal conseguem se mover. Bactérias e vírus podem ser congelados por milhões de anos e ainda serem infecciosos e, como nunca encontraram a humanidade antes, os resultados catastróficos não teriam fim se fossem descobertos e conseguissem infectar uma pessoa ou animal. Mas não se preocupe, não é como se milhões de patógenos antigos estivessem presos em geleiras, que agora estão derretendo pouco a pouco a cada dia. Rosemary Kennedy era irmã do presidente Kennedy. Ela sofreu de privação de oxigênio ao nascer, o que infelizmente prejudicou seu crescimento mental. Ela teve uma infância bastante decente, mas à medida que envelhecia, começou a ter reações violentas. Com medo de que o comportamento dela colocasse em risco sua carreira política, seu pai, Giuseppe, concordou em tê-la lobotomizada. Sua mãe, Rose, foi contra e o proibiu de fazer isso. Então ele fez isso pelas costas quando ela viajou. Após a operação, o que já abaixo de Rosemary foi reduzido ainda mais, a ponto de ela não conseguir mais andar ou se comunicar. Sua família a trancou em uma instituição e basicamente a deserdou. Eles nunca a visitaram e nunca a reconheceram publicamente. Rosemary morreu aos 86 anos. Sua mãe nunca perdoou seu marido pelo que ele havia feito. Os homens do navio Essex, o verdadeiro acontecimento que inspira a história de Moby Dick, evitaram ilhas depois de naufragar por medo de tribos canibais. Entretanto, as ilhas já haviam sido colonizadas e atracar lá teria trazido a salvação para os sobreviventes. Ironicamente, por causa desse medo, os homens ficaram sem comida e foram forçados a comer uns aos outros para sobreviver. Uma das razões pelas quais corvos estão associados à morte é porque eles frequentemente seguiriam exércitos enquanto marchavam para a batalha. Sendo pássaros carniceiros e extremamente inteligentes, eles perceberam que um grande grupo de homens armados marchando em uma direção significava que haveria uma saborosa refeição de cadáveres para comer logo em seguida. Imagine estar totalmente ciente de alguém fazendo massagem cardíaca, mas você fisicamente não consegue se mover ou responder. Bem, isso é o que acontece quando você é mordido por um polvo de anéis azuis.
Você tem aproximadamente 6 minutos entre ser mordido e alguém começar a fazer massagem cardíaca para manter seu coração e pulmões funcionando e garantir sua sobrevivência, ao mesmo tempo em que está totalmente ciente do que está acontecendo com você. O que é realmente assustador sobre isso é a história de um cara que foi picado, fez uma ressuscitação cardiopulmonar e sobreviveu, mas ficou cego porque estava deitado de costas, olhos abertos, incapaz de piscar por causa da paralisia, olhando para o sol. Imagine-se deitado ali, incapaz de se mover, incapaz de se comunicar, o sol queimando lentamente seus olhos e você não consegue fechá-los. As múmias femininas no Egito Antigo sempre foram mais decompostas do que suas contrapartes masculinas. Eles descobriram que isso acontecia porque os corpos masculinos eram embalsamados muito mais cedo do que os corpos femininos. Os corpos femininos foram mantidos na casa da família até que começaram a se decompor para evitar a necrofilia dos embalsamadores. Ao escalar o Monte Everest, há um ponto apelidado de Vale do Arco-Íris ou Cume do Arco-Íris porque está totalmente cheio de corpos de pessoas que tentaram escalar. A combinação da temperatura extremamente fria e os trajes de neve brilhantes significa que eles tornaram-se um marco nunca apodrecido, mas colorido. Os porcos comem qualquer coisa. Há histórias de porcos entrando em fazendas e comendo humanos recém-nascidos. Havia um assassino em série, Robert Picton, que era dono de uma fazenda de porcos. Acredita-se que ele usou os porcos para se livrar dos corpos. Ele foi acusado de apenas 6 ou 7, mas provavelmente foram dezenas. Um grupo de experimentação humano secreto japonês chamado Unidade 731 realizou experimentos em bebês, crianças e adultos sem anestésico. Eles cortaram estômagos e religavam o esôfago aos intestinos. Removiam membros e observavam em quanto tempo as pessoas morreriam devido à perda de sangue. Tiravam partes de fígados, cérebros e outros órgãos. Eles expunham as pessoas a doenças e então as dissecavam vivas. Ao todo, cerca de 500 mil de pessoas foram mortas nesses experimentos. A Unidade 731 recebeu imunidade de processo pelo governo dos Estados Unidos para que os Estados Unidos tivessem acesso aos resultados dos experimentos. As memórias podem ser transmitidas por genes. Então, esses medos estranhos que você tem, podem ser apenas algo que foi transmitido por meio de seus genes de um ancestral que tinha um motivo para temê-lo. Um passo mais perto de Assassin's Creed.